Na frente para estar aqui conosco, vai trazer a palavra e eu vou deixar que ele se apresente. Somos amigos de longas datas, 32 anos atrás, por aí, 33. E vou deixar ele bem à vontade aqui, meu filho. Deus te abençoe e que Deus possa te usar, meu filho. Tá bom? Fique à vontade. Som. Tirar estranho. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom estar aqui. Bom ver o pastor Tiesco aqui, Porto Velho, Gilberto, Nalda, pastor Bandeira, a Leia. E quando eu vi a filha deles aqui, assim, essa ali, a cara da Leia. Essa é filha da Leia. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. Para mim, conhecê-los e estarmos juntos adorando o Senhor. Adorar o Senhor novamente com o Gilberto, né, Gilberto? Depois de tantos anos, no mesmo lugar, é uma bênção. O Tiesco, nós nos conhecemos tinha o quê? 13 anos, né? Eu acho que você tinha uns 13 anos, né? Bom, eu tenho 50 anos já. Então tem sido uma caminhada maravilhosa, tantos anos com o Senhor. E sou casado, minha esposa está em casa, queria vir também, mas a Sara, nossa bebê, eu tenho uma bebê de 2 anos, tenho 4 filhos. Eu cantei bastante, eu serei pai de multidões, do Fernandinho. Aí Deus me deu bênçãos, graças a Deus. Eu tenho 3 homens e uma bebê que chegou lá em casa, que é o colírio dos meus olhos, a minha alegria, assim. E Sara é o presente do Senhor. Depois de tantos anos, eu pedi uma menina, já tinha desistido. E chegou a menina, assim, ó, glória a Deus, cara. Minha casa tá com um perfume maravilhoso. Tenho 2 meninas. Quero compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus que está em Levítico capítulo 6, verso 13. Congrego na Ministério Apostólico Fonte de Águas Vivas. Aqui, era o pastor Tobias, que faleceu, agora é o pastor Tobias Júnior, filho do pastor, o apóstolo Tobias. Mas olha, que maravilha. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Esses cânticos me quebrantaram o meu coração. Queridos, como diz, eu sou igual aquele que faz. Eu vi uma frase e eu acho que eu apliquei para mim. Eu sou igual miojo. Para esquentar, para entrar na presença do Senhor, para estar na presença do Senhor é bem rapidinho. Só ter um povo que adora o Senhor, um povo que quer a presença de Deus. E é muito bom estar aqui. A palavra de Deus diz em Levítico 6,13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Se nós olharmos a palavra do Senhor, essa recomendação, Deus falou através de Moisés, dizendo esse altar que tinha, o altar que era trazido o sacrifício, que eram trazidos as ofertas de comunhão, o sacrifício pelo pecado do povo. Aquele altar, os levitas, a tribo de Levi, eles teriam que trazer continuamente o altar. Ele tinha que o fogo estar pegando, estar ardendo. E hoje nós temos a compreensão que o Velho Testamento era uma sombra, como diz Hebreus. Hebreus diz que o Velho Testamento era apontando para uma pessoa, Jesus. Ele apontava para o ministério de Jesus, apontava para nós, para a direção para o céu. Se nós olharmos a palavra, nós vemos toda a preparação do altar, a presença do sumo sacerdote simbolizando Jesus, todo aquele ritual que tinha um significado tão profundo que é aplicado nos dias de hoje a nós. E cantaram aqui, o véu do templo se rasgou. Quando Jesus ele morreu na cruz, a palavra de Deus diz que ali, quando ele ressuscitou, o véu do templo foi rasgado. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele se ofereceu a Deus, obrigado, irmã, em sacrifício, e foi uma única vez. Mas toda a simbologia do altar permanece. Queridos, fogo na palavra significa o Espírito Santo. Olha, deixa eu te falar, em 1999, eu tinha 28 anos, quando eu
eu estava numa crise tremenda, crise de fé, doido para meter o pé na jaca. E aí eu disse assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que eu não estava nem me entendendo. Eu encontrei um amigo que me deu uma palavra assim, um amigo colega de trabalho. Eu disse assim: Benafran, ele nem sabia o que eu estava passando e simplesmente disse assim: você sabia que o crente tem que ler a Bíblia? O crente tem que ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Eu falei assim para ele: isso é... como isso, Isaac? O nome dele é Isaac. O Isaac é pastor hoje lá em Minas Gerais, em Passos, em Minas, na Assembleia de Deus. Eu falei assim: como, Isaac? Ele perguntou: Benafran, quantas vezes tu já leu a Bíblia? Eu falei assim: cara, eu nunca li a Bíblia toda. E ele me disse: o que você já leu? Eu li o Novo Testamento, eu lia Mateus, Apocalipse, Mateus uma vez e ficava nos textos. E daí eu parava e pegava um salmo e ficava ali. Eu quero te contar hoje a palavra avivamento. Eu quero te falar que avivar é você tornar a viver, é você trazer de volta a presença do Senhor, é você arder no altar pela presença do Senhor. O altar do Senhor, o altar hoje, o altar eterno está queimando. A palavra de Deus em Apocalipse diz que o altar do Senhor está sendo regado com a oração dos santos. Há um incenso lá com as orações dos santos. Se você olhar o altar do Velho Testamento, você peça ao Senhor: me mostra o altar celestial. Você continua lendo a Bíblia e o Senhor te mostra. Então Deus começou a mudar a minha vida lendo a palavra. A palavra tem que ser a base. Quando nós falamos de avivamento, de renovo, de andar na presença do Senhor, de não se desviar nem pela direita e para a esquerda, nós temos que pensar em uma coisa: a palavra de Deus. Nós temos que pensar em intimidade com o Senhor, em oração. E eu peguei a minha Bíblia e disse assim: cara, que doideira é essa? Abraão, em todo lugar que ele chegava, ele colocava um altar para o Senhor. E que altar que eu tenho feito na minha vida? Aí eu lembrava: peraí, Jesus disse para entrar no quarto, fechar a porta, e o teu pai que está em secreto te vê e vai te recompensar ainda. Que Deus é esse? Que palavra é essa? E eu comecei a olhar assim: peraí, quando eu leio a Bíblia, eu vejo a Bíblia dizendo: disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor a Jacó, disse o Senhor a Josué. E eu digo para mim mesmo: eu não tenho ouvido a voz de Deus. Que Deus é esse? E Ele não mudou. Ele continua dizendo: eu sou mesmo de ontem e de hoje e de eternamente. Queridos, eu entrei numa crise e eu peguei a minha Bíblia, não contei para ninguém, não contei para minha esposa, não contei para os filhos, e disse assim: eu tenho que descobrir o que Deus é esse. E eu sempre tive algo comigo assim, na verdade eu adquiri uma compreensão: eu não vou falar mal daquilo que Deus está fazendo e onde Deus está agindo, com igrejas que Deus está fazendo. Eu vi as pessoas falando isso ou aquilo, até a certo ponto eu falava também, disse assim: peraí, velho, tem alguma coisa errada. O que esses caras estão falando está na Bíblia. Então por que o que eles estão falando eu não estou sentindo, eu não estou vivendo? Eu disse assim: eu preciso viver, eu preciso receber o que diz a palavra de Deus. E eu parava, e eu entrava em Levítico, em Deuteronômio, em Josué, e dizia assim: meu Deus, quem é o Senhor? Queridos, eu me converti aos 8 anos de idade. Eu digo que eu me converti mesmo. Eu me converti na primeira igreja batista de Ananás, no Tocantins. E naquele dia eu digo que os meus olhos, eu via tudo preto e branco. Mas no dia que eu me converti numa escola bíblica dominical, meus olhos, eu passei a ver as coisas coloridas. Impressionante. Deus coloriu, Jesus colocou cores nos meus olhos. O meu mundo foi transformado. E eu quero te dizer uma coisa: Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E o que o Senhor quer é viver um relacionamento conosco. Avivamento é muito mais do que eu levantar as mãos, é muito mais do que eu orar em línguas. Avivamento é muito mais do que eu pular, do que eu dançar. Isso podem ser expressões de uma pessoa avivada, mas o que determina uma vida na presença de Deus, uma vida revivada, se é que existe essa palavra, renovada, transformada, é eu viver um relacionamento íntimo, cara, transformado. Queridos, olha, eu preciso viver um relacionamento com Deus. Eu preciso dizer assim: esse é meu papai, esse é o meu Senhor,
e eu não aceito uma religião que não me leva não me deixa me relacionar com aquele que é a pessoa mais importante da minha vida. Se você não viveu um relacionamento com Deus, você perdeu a maior aventura da sua vida. E não é o casamento não. Eu sou apaixonado pela minha esposa, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, mas não é a família o maior relacionamento que você pode ter. É Jesus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O maior relacionamento, sabe por quê? Porque no casamento você tem decepções, com os filhos você tem decepções, com as pessoas você tem decepções, mas com o Senhor você não é decepcionado. E mais, Ele me restaura para eu ministrar perdão, perdoar as pessoas e me relacionar com elas. A palavra de Deus diz lá em Mateus, em Lucas, o Senhor diz que ama o Senhor teu Deus. O mandamento é o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu me peguei numa crise. Eu preciso viver esse relacionamento, eu preciso ver quem o Senhor é. E eu via o Espírito Santo de Deus através dos profetas. O Espírito tomou Jaziel e ele começou a profetizar, e ele começou a falar. E lá em Joel a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas. Lá em Isaías e tantas outras passagens que falava do Espírito, lá em Joel, e diz: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Eu perguntei: beleza, e eu? Velho, já estou dentro da igreja há tantos anos, o que está acontecendo comigo? E olha, vou te falar, eu não vivi, eu queria meter o pé na jaca e fazer muitas coisas loucas, mas eu dizia assim: para onde eu irei, se só tu tens a palavra da vida? Eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, como é que eu vou deixar Jesus? Para onde eu vou? Quem é que pode substituir Jesus na minha vida? Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu tenho. Então eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso entender o que é. Irmãos, eu terminei de ler a primeira vez a Bíblia toda. O Isaac me deu uma dica: lê 3 capítulos da Bíblia por dia. Aí de repente chegou um cara lá em casa que tinha uma filhinha chamada Nicole, novinho, estava recém-casado. Aí chegou lá o Chesco, me deu uma Bíblia Shed. Não lembra disso mais não, né? Chesco me deu uma Bíblia Shed. Penafran, e aí? Sei que um dia ele teve um culto lá em casa, né? Você pegou e me deu uma Bíblia Shed, cara, capa marrom. E eu comecei em 1999. Eu conto as vezes que eu já li a Bíblia pelo meu filho mais do meio, Ben Judá. Leio a Bíblia, graças a Deus, e vou continuar lendo até a volta de Jesus. Toda vez por ano eu termino de ler minha Bíblia. Toda vez por ano eu leio minha Bíblia. E essa Bíblia me acompanhou até 2006, cara. E ela acabou numa chuva em casa. Só que eu já tive várias Bíblias. E a minha agora, desde 2018, é essa. Então, quando eu terminei de ler a Bíblia a primeira vez, e eu estava na igreja há muito tempo, não entendi nada. Estava fazendo faculdade. Aí eu continuei lendo, porque o Isaac me desafiou assim. Não foi o Isaac não, foi o Espírito Santo de Deus usando o Isaac. E ele nem sabia nada do que ele tinha me falado, né? Eu acho que eu continuei lendo a Bíblia, recomecei de novo. Só que eu dava vontade, eu cheguei e dizia assim, chegava em Levítico assim: para que serve isso? Isso não serve mais para nada. Eu falava assim: isso aqui não vale nada. Estava fazendo direito na Uni, me achava o cara, e aí assim: isso aqui não vale nada. Aí eu continuava lendo a Bíblia. Irmão, sabe por que eu não parava de ler a Bíblia? Porque eu sentia um poder do Espírito de Deus tocando em meu coração, fazendo algo que eu não conseguia entender, fazendo coisas que eu nem imaginava. Terminei de ler a Bíblia pela segunda vez. Num dia, pela terceira vez, terminei de ler a Bíblia. Sabe o que aconteceu comigo? Me vi, eu tinha um local em que eu lia a Bíblia, e eu estava sentado. E de repente eu me vi olhando para mim mesmo, e eu vi as correntes caindo de mim. Elas se derretiam diante de mim. E eu terminei de ler a Bíblia e disse: Deus é amor. Tudo se resume a isso. Na minha convicção, no meu espírito, eu terminei de ler a palavra e disse assim: Deus é amor. Ele me ama, Ele é apaixonado por mim, e eu quero viver essa paixão, eu quero viver esse amor, eu quero viver esse relacionamento.
Eu quero entender, eu quero conhecer o Senhor dia após dia. A palavra de Deus diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é algo diário. A palavra diz que eu tenho que estar com o Senhor diariamente. Queridos, eu não dispenso um dia que eu não pego a minha Bíblia. Não é mais. Quando eu fui falar para as pessoas que eu estava lendo a Bíblia, eu estava no 6º ano que eu estava lendo a Bíblia. E foi a melhor coisa, não falar para ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia e fala demais. Põe no status. Quando a gente é mais novinho, né? Põe, não que não possa fazer, faça, mas que isso não desestimule você a continuar lendo. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Lá em Salmo 119 diz: escondia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu continuei lendo a palavra e comecei a entender que o Espírito Santo de Deus é que me renovava. Eu pensei assim, peraí cara, quem é esse cara chamado Espírito Santo? Quem é ele? Eu sei que ele é uma pessoa da Trindade, mas quem é ele? E eu disse assim, eu decidi conhecer o Espírito Santo de Deus. Queridos, olha, vou te falar, não confunda avivamento com apenas mover. O avivamento de Deus é algo que Deus preparou para a igreja. Se você parar para olhar a história da igreja, eu parei para olhar a história da igreja, a história dos avivamentos, você percebe que de 100 em 100 anos, Deus se importou com a sua igreja e com a humanidade, e derramou o seu Espírito. E sabe o que ele precisou? Só de pessoas que queriam a presença dele, pessoas que queriam viver, saber quem ele era, pessoas que queriam viver um relacionamento com Deus, pessoas que queriam muito mais do que vir ao culto, pessoas que queriam verdadeiramente ser cheios da presença de Deus, pessoas que não queriam viver no pecado. Porque a palavra de Deus, você já percebe que eu já falei, sabe, o avivamento começa com palavra, o avivamento começa com oração, o avivamento começa com um coração quebrantado, assim, eu não aceito viver uma vida de pecado, eu não aceito viver distante do Senhor, não que eu não vá pecar mais, só que eu não aceito mais o pecado na minha vida. Se eu disser, quem disser que não tem pecado, a palavra de Deus diz lá em 1 João, é o quê? Mentiroso. Então, o que eu preciso? Eu preciso preparar um altar, preparar um solo, para que o Espírito derrame as suas águas. E a palavra de Deus diz que o Espírito, ele derrama das suas águas. A Bíblia fala, e quando Jesus falou lá sobre o Espírito, lá com Nicodemos, ele disse assim, é preciso nascer de novo, é preciso lá em Atos diz que era derramar o Espírito, vou até ler de novo o texto, quer ver? Vou até ler, abre a tua Bíblia aí, ó, para você não dizer, Benafran está falando umas coisas estranhas, velho. Eu só falo o que está na palavra, querido, senão fora dela é heresia. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito, nós precisamos deixar que as águas do Espírito nos limpe, nós precisamos deixar que as águas do Espírito, que o Espírito nos encha. Ele nos enche, o Espírito enche. E a palavra de Deus diz que não extingais o Espírito de Deus, porque vocês estão preparados por Ele para o dia da redenção. Então, queridos, olha, Deus, o mesmo Deus que derramou o Espírito no passado, Ele quer derramar agora. Ele quer que você diga assim, olha assim, essa menina é uma mulher de Deus. As histórias do avivamento, tanto de Azusa em 1906, quanto dos moravianos, quanto na época de John Wesley, quanto o que Deus tem feito agora, é o próprio Deus agindo em favor da humanidade. A pergunta é, nós vamos querer estar? Queremos estar onde Deus está se movendo? Queremos estar fazendo o que Deus quer que a gente faça? Eu preciso estar onde Deus me chamou para eu estar. Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso viver uma fé que eu defina as regras. Isso não é fé. Isso pode ser religião. Mas a fé em Jesus me diz assim, eu entrego o controle para Deus, eu entrego o controle para o Espírito de Deus e deixo que Ele faça. Lá em Abacuque, no capítulo 3, verso 2, a palavra de Deus diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, Deus vai derramar o Espírito em toda a carne, em todos os tempos, em todas as épocas. O que Ele está esperando, sabe o que é? Quem é que vai ser? Quem é que vai querer? Quem vai ser o vaso? Você quer... Tem gente hoje que está matando até o pai e a mãe por curtida nas redes sociais, não é verdade? Gente, hoje em dia as pessoas estão pegando a palavra de Deus, dizendo, como eu disse, isso não vale nada. Vou te falar, essa palavra é eterna, ela nunca vai mudar, ela nunca vai alterar nada. A palavra de Deus, ela é o norte, é a nossa bússola, é por onde nós temos que ir. Mas pensa, Deus está derramando o mover dele, o Espírito dele, e nós temos que responder ao Espírito de Deus. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte, porque se eu fizer parte, se eu estiver fazendo parte, a alegria do Senhor estará sobre mim, as bênçãos do Senhor estarão sobre a minha casa, as bênçãos do Senhor estarão sobre a minha vida. O mundo só tem voz onde a igreja já se calou. Quando a igreja se levanta e começa a clamar e começa a louvar, o mundo se cala. E o avivamento é você construir o teu altar, é você confiar continuamente no Senhor, é você retornar para a palavra. Avivamento é você ter uma vida de oração com o Senhor. Jesus falou assim para os discípulos quando estavam no monte, encontrou eles dormindo e disse assim: cara, você não consegue orar por nenhuma hora? Percebeu a dica? Se Jesus falou, vocês não conseguem orar por nenhuma hora, então peraí, quanto tempo nós estamos orando? Queridos, é muito sério isso. Olha, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Se você não vê nada na sua vida, está faltando intimidade com Deus, está faltando deixar o Espírito soprar em você, te avivar, trazer o fogo de Deus. Para de andar em círculo, cara. Se você não andar na direção que Deus tem para você, você vai ficar igual o povo de Deus, andando pelo deserto, e de repente você anda num círculo, achando que está abafando, arrebentando, está tudo bem, aí de repente você chegou no mesmo lugar, porque você escolheu andar do seu jeito. E eu tinha algumas coisas assim que dizia assim: não, eu deixo entrar até aqui, tudo bem, eu já disse que eu sou crente, e eu já cheguei aqui, e eu lidero desde os 13 anos de idade. 13 anos de idade. De 13 anos de idade eu liderava Embaixadores do Rei. Liderei o Chesco quando ele era bebê, e eu parei de liderar, fiz uma pausa de 2 anos quando eu cheguei em Minas Gerais em 2015. Quando eu estava em Belo Horizonte em 2015, eu disse assim: vou tirar, agora é o tempo meu e da família. A família estava todo mundo para um lado, espalhado para o outro, porque eu só tinha tempo para a igreja. Aí eu queria servir o Senhor, e aí eu peguei, minha mulher estava para lá, os filhos estavam para lá, e disse assim: meu Deus, vou perder minha família, o meu maior patrimônio. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a família, né? Assim, peraí, cara, traz aqui, vamos sair daqui, vamos para lá. Fomos para Minas Gerais, fui para a Igreja Batista Lagoinha, e lá foi aí que eu parei de liderar. 2017 comecei célula lá, e nós fomos cuidando um do outro, eu e minha esposa, Corina, os meninos, e finalmente nós fomos nos ajustando. Eu entendi, família é a base. O avivamento de Deus, ele não é só para a igreja. O avivamento de Deus é para a família. O avivamento de Deus é para os pais, é para o casamento, é para os filhos. O avivamento de Deus é em todas as direções. Eu preciso ser um homem avivado, você precisa ser uma mulher avivada em tudo que você for fazer. Tem que trazer glória de Deus, tem que trazer presença do Senhor. Queridos, não adianta nós orarmos pela glória de Deus, nós temos que orar pela glória de Deus, mas nós temos que continuar dizendo assim: Deus, me leva para onde o Senhor quer que eu vá. Me leva para onde o teu coração está tocando, está pulsando. Me leva para fazer a tua vontade. Se eu tenho que sair, que eu saia. A palavra conta que Filipe estava pregando, ele era uma das colunas da igreja, e Deus disse assim: sai daí, Filipe, vai lá, tem um cara lá que está vindo lá lá da rainha de Cadace, um etíope, vai falar para ele de Jesus, do amor de Deus, que ele está lendo a Bíblia. Aí Filipe chegou lá, falou para o cara: está entendendo, está lendo? Estou entendendo nada. E o cara falou assim: então eu vou te explicar. O cara explicou, batizou ele, e depois o Espírito levou. Então
Algo que nos impede de viver um avivamento genuíno de Deus, sabe o que é, queridos? Crer na palavra de Deus. Crer, se mover na medida da palavra. Se você não se move, se você pega a palavra e diz assim, isso aqui, você tem que confiar no Senhor e se mover na medida que a palavra diz que é possível se mover. Se a palavra diz que um cara saiu de um lugar, igual o Noturno lá do X-Men, e foi para o outro, eu creio na palavra, velho. Eu não vou justificar não, o cara pegou um camelo. Como? Se a Bíblia não disse. Você vai crer em homens ou crer na palavra? Fé é você crer no Senhor incondicionalmente. Quando o avivamento de Deus, o avivamento que Deus quer derramar sobre a sua igreja, é um avivamento onde diz assim, igreja diz assim, eu confio no Senhor. Onde nós deixamos um ambiente onde a glória de Deus seja querida, manifesta, que a presença do Senhor seja, Deus seja, Jesus e o Espírito Santo seja a pessoa mais importante. Assim como dentro da minha casa eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu digo para minha esposa, agora é eu e Deus. Tem homem que tem vergonha de se ajoelhar diante da sua esposa. Você já viu isso? Tem homem que tem marido, se envergonha de se ajoelhar. Eu lidero casais hoje pela misericórdia de Deus. Tem casais, queridos, que uma mulher que não se ajoelha diante do Senhor, na presença do marido. Que isso, cara? Que espécie de fé é essa? Que espécie de relacionamento com Deus é esse? Onde uma pessoa me trava. Ninguém me trava na presença de Deus. Ninguém me impede de viver tudo que o Senhor tem para viver na minha vida. O solo do avivamento é santidade, é unidade, é humildade, é perdão, é amor ao próximo, é compaixão pelos perdidos. Se eu digo eu sou um homem avivado, eu não me importo com as pessoas, então não é avivamento não. Pode ser que você ame muito a sua igreja, pode ser que mas quem ama Jesus, quem vive um relacionamento com Deus se importa com gente. Gente é a matéria-prima mais preciosa para os céus. O arrependimento é a base de quem quer viver um autêntico avivamento. Eu preciso me arrepender. Eu tenho que dizer, Deus, me leva para o lugar onde eu possa me arrepender. Eu quero me arrepender. Eu não aceito viver amarrado por essa vida de pecado. Eu não aceito viver dessa maneira que eu tenho vivido. Eu quero muito mais. O avivamento, a característica do avivamento é a capacidade da pessoa que é por ele alcançada de se arrepender. O avivamento dos moravianos no século XVIII, 1700 e pouquinhos, os moravianos é o maior exemplo de avivamento. Eles permaneceram 100 anos orando, pastor? 100 anos. Os caras oravam 24 horas por dia. A primeira igreja que eu vi no Brasil orando 24 horas por dia foi BH, Lagoinha Sede. E eu entendo hoje porque que Deus usou a pastora Ana Paula de um mover tão grande, que é difícil ter uma congregação que não cante as músicas do Diante do Trono. Eu fui no culto quando a pastora Ana Paula estava lá, quando a Ana Paula estava, queridos, ela começava a cantar e o povo chorando. Chorava e cantava, chorava e cantava, e levantava as mãos, e adorava o Senhor. E aí nós perguntamos assim, meu Deus, eu gostaria de ter tanto isso na minha vida, na minha igreja, né? Então pague o preço. Pague o preço, cara. Volte para a palavra, volte para os princípios da palavra. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe de levantar as suas mãos quando o teu coração for tocado por levantar as mãos. Não se envergonhe de se ajoelhar. Não se envergonhe de homens, porque homens estão olhando para você daqui e dali. Se você se envergonhar, Deus levanta outro para fazer no seu lugar, e você poderia receber muito mais de Deus, não recebe. Então o avivamento ele tem uma característica, que toda a história de avivamento nós vemos pessoas que decidiram se arrepender. O avivamento da Rua Azusa em 1906 nos Estados Unidos, ele aconteceu e as pessoas queriam mais de Deus, as pessoas queriam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e por incrível que pareça, até a segregação racial, que era muito forte e ainda é, as pessoas negros e brancos
no mesmo lugar adorando o Senhor, homens e mulheres adorando o Senhor. Quando vem a presença de Deus, as barreiras se quebram. Ninguém mais quer saber quem é maior, quem é menor. Essas coisas que nós construímos, nós temos que colocar de lado e dizer assim: a pessoa mais importante aqui vai ser entronizada, e está aqui ela, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que tem que ser entronizado. Quanto eu tenho ouvido a voz de Deus e como eu tenho vivido, porque o avivamento autêntico é quando eu saio daqui, quando eu vivo meus relacionamentos, as pessoas diziam assim: Benafran é um homem de Deus, Analdo, Gilberto é um homem de Deus, olha para você, Tiesca é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque o seu avivamento não é suficiente para transformar os meus relacionamentos. Então não é relacionamento. Eu preciso ministrar perdão, eu preciso perdoar as pessoas. Queridos, quem quer viver um relacionamento com Deus íntimo, fiel e verdadeiro, tem que perdoar. Eu preciso perdoar quem me ofendeu. Eu preciso chegar e pedir perdão. Me perdoa. Você vai pedir perdão ou vai deixar sua vida travada? Eu peço perdão, eu vou lá e peço perdão. Na verdade eu procuro mais ficar calado, né? Para não falar bobagem, porque quanto mais a gente fala é pior, né? Às vezes a gente fala muito, então é melhor ficar caladinho para não ter que pedir perdão tanto, né? E perdoar e pedir perdão. Então o verdadeiro avivamento, ele parte por perdão, por restauração de relacionamentos. Relacionamentos quebrados, o que você tem que fazer? Me perdoa, eu falei bobagem. Um dia a gente estava na reunião, tinha muita gente, está na hora de comer, tipo um retiro, assim, aí a galera, o cara quis passar na minha frente. Mas vai passar na minha frente por quê, velho? Tá minha vez, tu vai passar. Mas vou, comida lá, ficava para trás tu. Mas eu falei com tanta grosseria, né? Aí Corina falou para assim: meu Deus, o que você fez? Não precisava daquilo tudo, né? Aí realmente assim, não precisava mesmo. Irmãos, eu tive que pedir perdão do cara. Márcio, o nome dele. Disse: Márcio, me perdoa, cara. Naquele dia me descontrolei, falei besteira, velho. Sabe, queridos, por que nós pedimos perdão? Porque se nós interrompermos o nosso principal relacionamento com Deus, nós estamos por conta própria. Quando você sai, se você não resolver os seus relacionamentos, se você não pedir perdão, se você não resolver essas situações, se você odeia seu pai, sua mãe, sei lá quem você odeia, e você não buscar viver um relacionamento com Deus, quando você se ajoelhar, o Espírito Santo de Deus vai dizer assim: e aí? E fulano? Você vai lembrar da palavra: entra no teu quarto, perdoa quem tem que ser perdoado, porque senão o Pai Celestial não vai perdoar você. A palavra de Deus lá na oração do Pai Nosso, que tanta gente repete, esquece uma parte que Deus diz assim: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então eu corro, peço perdão. Para viver o meu relacionamento com Deus, eu procuro me resolver com todo mundo. Já falei tanta besteira. Então é o bom que a gente vai ficando mais velho, Deus permite a gente viver mais, né, Gilberto? Que a gente começa a pensar: não precisava nada disso. Tão bom é que você tenha a oportunidade de refazer seus relacionamentos. Tenha compaixão por você mesmo. Tenha compaixão. Se você quer viver um avivamento genuíno, verdadeiro, tenha compaixão de você. Volte para a palavra, volte para a sua intimidade com Deus, vai para o jejum. Tem umas igrejas aí, tem uns crentes que querem resolver as coisas e dizer assim: não precisa mais jejuar não. É colado isso aqui, velho? Já ia dar um chute. Tem umas pessoas que dizem assim: não precisa mais jejuar. Jesus falou assim: olha, tem casta demoníaca que só se vence com jejum e oração. Quem é você para querer mudar a palavra? Tu vai deixar o diabo vencer você, velho? O capeta está brincando da pira dentro de casa e você não se dispõe a jejuar e orar. Você quer um avivamento, quer a glória de Deus, sabe, irmãos? Eu amo demais quando o Espírito Santo vem. Eu me quebranto, eu estou chorando, eu me humilho, eu exalto o nome do Senhor, eu recebo uma revelação da palavra. Eu amo demais quando tudo isso acontece, quando eu estou sozinho, sem ninguém. Eu amo demais quando acontece isso tudo. Uma pessoa muito boa, assim, muito legal, um discípulo meu morreu. Cara, ele morreu, ele era muito jovem, 28 anos agora, 29 anos, deixou um bebê.
E naquele dia eu me quebrantei e continuei. Eu me lembro que eu me levantei, comecei a cantar, louvar pela vida dele, e comecei a orar, chorar e dizer: eu vou me encontrar com Emmanuel. Um dia nós vamos estar juntos. Isso não vai nos separar. A morte não vai nos separar. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o nosso Deus está aqui, o nosso papai, o Espírito de Deus está nos envolvendo. Ele diz assim: eu quero viver um relacionamento contigo, mas nada pode te impedir. E eu tenho que entender que nada pode me impedir. Então eu me deixo ser envolvido pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Eu reconheço o Espírito Santo, que Ele pode me capacitar, que pode me levar a viver tudo isso. Amém? Pode ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar, queríamos orar só um pouquinho para nós orarmos ao Senhor. Sabe aquela música? Pastor, quando tiver para terminar, tu fala aí, que eu falo, meu irmão. 20:53. Vamos orar um pouquinho. O avivamento, ele começa com corações quebrantados. Queridos, a pessoa mais importante está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa que você tem que querer, desejar. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele é o consolador. O Espírito é o ajudador. O Espírito é aquele que nos conduz pela verdade. Ele é a verdade e Ele nos instrui em toda a verdade. Eu queria te convidar a fazer uma oração agora, chamando o Espírito Santo de Deus, convidando o Espírito Santo de Deus a tocar no teu coração. Simplesmente ore, deixe o Espírito fazer do jeito que Ele quiser com você. Tranquilo. Toda a compreensão de... Você viu muitas igrejas aí, a galera... meu irmão, fique tranquilo, deixa o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Queria que você levantasse, colocasse suas mãos assim. Olha para mim, coloque as mãos assim. O avivamento em todas as épocas aconteceu porque pessoas disseram: Deus, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito Santo. As pessoas fizeram uma oração tão simples. Se você sente vontade de se ajoelhar, se ajoelhe também. Comece a orar por você. Diga: Deus, eu quero viver um autêntico avivamento na minha vida. Eu quero viver um relacionamento real. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para eu viver nesse mundo. Oh Espírito Santo, nós confiamos em Ti, Espírito de Deus. Queremos voltar ao primeiro amor. Toca nos nossos corações, gerando agora a vontade de buscar o Senhor, de Te adorar, de louvar o Teu nome, de nos render diante de Ti, de nos alegrar com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Toca na mente, toca no coração, gera um coração quebrado, Jesus, um coração capaz de se entregar a Ti, se render ao Senhor, se render à Tua palavra. Aviva, Deus, Teus servos, aviva a minha vida, que o avivamento do Senhor alcance a minha vida, a minha casa, a Tua igreja que está neste lugar, casamentos, filhos, sonhos e projetos, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, faz a Tua vontade, Deus, entre nós. Age do jeito que o Senhor quiser agir. Tira todo o coração que está amarrado, Deus, coração que está ainda endurecido. Toca com Teu poder neste momento cada vida que está aqui, e glorifica o nome que é o do Senhor, o nome poderoso de Jesus. A glória pertence ao Senhor, a majestade pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo pertence ao Senhor. Não há nada que esteja fora do Teu controle. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre Teu povo.
Vem sobre cada família que está aqui. Vem sobre os corações. Espírito Santo, querido Jesus, faz a tua obra em nossas vidas. Faz a tua obra em nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Faz a tua obra em nossas vidas. Queremos obedecer ao Senhor e à tua palavra. Todo impedimento que tem se levantado para entender a tua palavra, para te conhecer, caia por terra agora no nome de Jesus. Oh meu Deus, traz teu fogo, traz tua glória. Abençoa teus filhos. Exalta o nome que está acima de todo nome, o nome precioso de Jesus. O nome precioso de Jesus. Oh Pai, o Senhor é a única pessoa que merece ser honrada neste lugar. O Senhor é a única pessoa que merece ser exaltada. O Senhor é a pessoa mais querida na nossa vida, Pai. O Senhor é a pessoa mais querida na nossa vida. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Não há outra pessoa, Jesus. Não há. Queridos, temos vivido tantos tempos. Um tempo onde muitos querem tomar a glória que é do Espírito Santo. Pessoas querem o seu nome, não o nome de Jesus. Pessoas querem que o seu nome apareça, e não o nome não o Espírito Santo de Deus. Pessoas querem controlar pessoas, mas eu vou te dizer, se você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você não precisa estar com a multidão, você precisa só estar com a pessoa mais importante da sua vida, que é o Espírito de Deus. Espírito Santo, fala, revela a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo, sobre cada um de nós, sobre cada vida que está aqui. Que essa noite seja uma noite de despertar do Senhor nos nossos corações. Desperta, meu Deus. A tua palavra diz que o vento sopra para onde quer. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, e nós queremos ser guiados pelo Senhor. Amém, querido? Pode sentar no nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz, para ir quase para o final, quando Jesus, ele disse, o Espírito sopra para onde quer. Nós temos que soprar na direção, nós temos que ir para a direção onde Deus quer que nós possamos ir. Às vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Nós estamos andando por caminhos que Deus não nos chamou para andar. Nós estamos falando coisas que Deus não mandou nós falarmos. Aí sabe o que acontece? Entristecemos o Espírito Santo de Deus, entristecemos o Pai. E aí nós não conseguimos entender porque tantas situações acontecem na nossa vida. Eu quero te desafiar agora, eu quero te encorajar a você procurar entender qual é a vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Qual é a vontade real, verdadeira. Vou te falar, volta para a palavra. Volta para o teu quarto, para a tua intimidade com Deus. Volta para adorar o Senhor. Você não precisa de plateia. Você não precisa de holofotes. Você não precisa de ninguém perto de você. Cara, se algo de bom que essa pandemia trouxe, pelo menos foi isso, tirou todo mundo de perto da gente, não foi? Voltamos para dentro de casa, e aí começamos a perceber que as pessoas mais importantes estavam dentro da nossa casa, e a pessoa mais importante que estava dentro da nossa casa era o Senhor. E aqui é o momento de reconstruir a nossa caminhada, de dizer assim, Espírito Santo, para onde eu tenho que ir? Sei que viajar é bom, ir para a praia é maravilhoso, mas eu vou te falar, adquirir bens, casar ou fazer o que você pensa em fazer, mas eu vou te falar, para e pergunta, Espírito de Deus, é isso que eu tenho que fazer? É nessa direção que eu tenho que fazer? Vou te dizer, eu vou te falar uma coisa, vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Nada pode contra a tua casa, nada pode contra a tua vida, contra teus filhos, contra aquelas pessoas que são a tua família. Nada pode vencer a tua família, porque o Senhor está lá, o valente está lá defendendo a tua casa. Creia,
Creia, o valente de Deus está lá, o Espírito de Deus está lá, pronto para defender você, defender a sua família. Ninguém vai tocar na sua casa, ninguém vai tocar nos seus filhos. Não é trazendo os filhos para dentro de casa, é você sendo um intercessor, uma intercessora da tua casa. Seja um intercessor, pague o preço pela presença do Senhor, cubra a sua família de oração. Deixe que o Espírito venha. A Bíblia diz lá em Isaías 59:19: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará, se levantará contra ele a sua bandeira, e o Senhor dará vitória. O Senhor dará vitória. Então creia no Espírito de Deus, creia no Senhor, deixe o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer. Muitos pais, nós pais temos uma mania terrível de querer fazer aquilo que o Espírito quer fazer. Nós tiramos os filhos de enfrentarem as situações e deveríamos estar na retaguarda orando por eles, clamando pela vida deles. Nós pegamos e damos um jeitinho. Ore mais do que faça. E depois que o Espírito falar para você fazer, faça, porque não adianta você ver a palavra, ouvir a palavra, entender a palavra e depois você vai decidir, sabe o que? Eu vou obedecer ou eu não obedeço? O avivamento de Deus significa eu obedecendo a palavra, eu obedecendo a direção que Deus está me dando. Se Ele me disse assim, irmãos, eu estava na Zona Sul, aqui de Porto Velho, e um dia apareceu que grande avivamento é expulsar demônio. Aconteceu de me chamarem numa casa, um cara doido, endemoniado lá. Fui ver a história dele, o cara estava tendo um caso. E aí eu fui lá. Aí depois foi um amigo lá que era pastor, e a gente lutando com aquele sujeito, expulsando o demônio, e aquele negócio louco, o cara querendo se matar. Vitória, deu vitória. Cheguei, fui orar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Não vá aonde eu não mandei você ir. Eu não deveria ter ido estado lá, naquele lugar. Não era para eu ir, era outra pessoa para ir. E nós às vezes nos metemos onde Deus não quer que a gente se meta. Graças a Deus, Ele já me deu vitória. Quando uma vez eu fui de uma mulher, porque o marido saiu de casa, a mulher decidiu se matar. Para a glória de Deus, a gente conseguiu evitar a mulher de se matar. E o cara voltou. Quando a mulher decidiu não se matar, o cara voltou para casa. Então o capeta, o diabo queria tirar aquela vida. E nós estávamos no momento certo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Queridos, nós temos que estar nos movendo pelo Espírito. Nós temos que parar de dizer assim, será? Nós temos que dizer assim, eu creio. E eu vou mover, eu vou ouvir a voz de Deus, e eu vou seguir na direção que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. E eu vou ouvir a voz do Espírito, não seja um sacerdote surdo. Um grande desafio para mim na fé, eu pegava a Bíblia assim, esses caras estão falando, Deus falando, o Senhor falou, mas disse o Senhor, e eu? Assim, abre os meus ouvidos, Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Se você orar assim, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Queridos, você não vive uma religião, você vive um relacionamento. Se você viver a religião, se você for um evangélico, você vai morrer evangélico. Mas o Senhor quer que você tenha um relacionamento de pai e de filho, um relacionamento de intimidade, onde o Senhor diga assim, vai nessa direção, e você obedece. Fica aqui, você fica. Faz isso, você faz. Obedece, você vai obedecer. Porque muitos estão perdendo a vida, porque estão desobedecendo. Poderiam viver tantos anos e não estão vivendo, porque estão morrendo. Amém? Fica de pé mais uma vez, vamos orar. Pastor, me permite orar? Coloque a mão no seu coração. Eu vi o pastor falando que o tempo onde as pessoas, você impunha as mãos sobre as pessoas e elas caíam, ele passou. E eu digo assim, vou te falar, é mesmo. Tem que parar de forçar, tem que deixar que o Espírito Santo toque nas pessoas. Eu não estou dizendo que você vai cair, eu só estou dizendo que você só tem que deixar que o Espírito faça o que Ele quer fazer no teu coração. E quando você coloca a mão aqui, eu quero te pedir agora, você vai dizer, Espírito Santo de Deus, faz o que o Senhor quer fazer. Eu quero viver os relacionamentos que o Senhor quer que eu viva. Se esse relacionamento não é para mim, pode tirar. Se o relacionamento que era para mim foi,
Deus, faz voltar. Deixa o Espírito tocar em você. Ele é real, Ele vive. Deixo a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, e Ele estará convosco para sempre. Se eu não for, Ele não virá, e Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, que produz o avivamento real nas nossas vidas, está aqui. Queridos, quando eu cheguei aqui, eu vi uma igreja viva, eu sinto uma igreja viva. Aqui é um lugar de pessoas que querem a presença do Espírito Santo de Deus, querem ser avivadas. Você, como eu, não quer ficar olhando o mover do Espírito de Deus. Nós queremos estar dentro. Nós queremos estar dentro. Espírito Santo, o Senhor conhece cada vida que está aqui, Pai. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o nosso sentar, o nosso deitar. O Senhor conhece tudo sobre nós. O Senhor conhece o que cada vida já passou aqui. Por isso, nesse instante, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ativa, Deus, em cada coração o fogo do Teu Espírito, e que esse fogo nunca apague. Senhor, a Tua palavra diz que o fogo não tem que apagar nunca na nossa vida, mas a Tua palavra diz que o sacerdote ia lá e tirava as cinzas, colocava mais a lenha para o fogo queimar, e é isso que nós queremos fazer na nossa vida. Nós queremos trocar, Deus, tirar as cinzas, colocar a lenha e ficar queimando com a presença do Teu Espírito Santo em nós. Ativa, Senhor, enche do Teu Espírito cada vida que está aqui. Querido, se você não entendeu ainda que Jesus veio a este mundo e morreu lá na cruz para perdão dos seus pecados, eu quero te convidar agora. Pode continuar orando você. Eu quero te dizer, só há vida em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Me lembro da história de John Wesley, grande avivalista. Se converteu aos 29 anos quando estava dentro da igreja. Eu quero te dizer que você ainda tem tempo. Se você entregou a sua vida a Jesus, o momento é agora. Entregue a sua vida a Jesus. Deixe o Espírito morar no seu coração. Deixe Ele tocar você. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se Jesus pedir a tua alma hoje, se Deus pedir a tua alma, o que você tem preparado vai ser para quem? Hein? Essa é uma oportunidade que o Pai te dá. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero te convidar aqui à frente, se há alguém aqui, entregue a sua vida a Jesus e viva a aventura mais linda da sua vida, a aventura mais perfeita, a história mais maravilhosa, que é de um relacionamento com Deus. Continue com sua mão no seu coração. Pai, nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor é Deus, e entregamos cada vida que está aqui no Teu altar. Obrigado pela vida do pastor Tiesco, Teu servo. Abençoa a sua vida, o seu ministério, a sua família. Derrama toda sorte de bênção sobre a vida do teu filho, sua profissão. Obrigado porque ele se dispõe a te servir. Obrigado pelos irmãos que estão aqui com ele para servir o Senhor e a tua palavra. Pai, essa aqui é a tua igreja, é o teu povo. Enche com a tua presença. Campa teus anjos aqui, Pai, ao redor, e atrai vidas para cá. Enche esse lugar de pessoas. Enche esse lugar de pessoas prontas para te adorar. Enche, Deus, para a glória do teu nome. E ativa em nós o desejo de te amar, de andar na tua presença, de fugir de toda aparência do mal e andar na tua presença, Deus, cheio do teu Espírito Santo. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Queria convidar o Gilberto a vir aqui na frente. Nós já estamos encerrando. E queria convidar o pastor Bandeira também. Eu vou pedir para o Gilberto entregar uma lembrancinha aqui para o Benafran. E depois eu vou pedir para o pastor Bandeira orar pela vida dele e a fazer a oração final também, encerrando. Eu quero convidar você a amanhã estar aqui às 19 horas.
Nós vamos tentar trazer o restante da nossa comunidade, que hoje eu não sei o que aconteceu, mas enfim. Eu quero ver se amanhã nós estamos aqui mais uma vez para festejar. Amanhã quem estará conosco falando é o pastor Douglas, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Velho. Recebeu o nosso convite, estará falando aqui. Então vem amanhã, convide alguém, às 19 horas nós estaremos aqui também. Irmãos, falar do irmão Benafran aqui, um amigo de longas datas, de muitos trabalhos na igreja que nós fizemos, de retiros com adolescentes. Benafran, a igreja está te presenteando com esse livro, acredito que seja um livro, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela palavra de Deus para as nossas vidas, foi muito bom, que Deus lhe abençoe grandemente. Oi. Vou convidar os irmãos a se colocar de pé, que nós vamos orar pelo pastor e depois já assim estaremos encerrando o culto dessa noite. Pai bendito, Pai amado, Pai santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Teu Espírito Santo está sobre este lugar, porque Ele está em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua bondade de encontrar lugar no nosso coração para crer no Senhor. Pai, obrigado pela palavra que nós ouvimos aqui nesta noite. E que esse avivamento, ó Deus, se estenda, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Começando no nosso lar, ó Deus, no trabalho, no meio dos nossos relacionamentos, ó Deus, na igreja, Senhor, em todos os lugares que as pessoas possam ver em nós o mesmo brilho que Israel viu, ó Deus, na face de Moisés, quando ele desceu do verdadeiro avivamento que ele buscou do Senhor, quando subiu naquele monte. Que as pessoas possam ver isso em nós. Pai, obrigado pela vida do Teu Filho, Pai, que nesta noite o Senhor usou de forma poderosa para nos abençoar de uma forma grandiosa. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Que o Senhor continue abençoando a vida do Teu Filho, a sua família, guardando, livrando de todo mal e dando a ele, ó Deus, esse desejo permanente de, como ele mesmo pregou, ser apaixonado por Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, essa série de conferência, Pai de amor, e que o Senhor continue usando os Teus filhos, e que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, e todas as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a vida do Benafran, com a sua família, e com a comunidade Batista Plenitude, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.